A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, um dia abençoado para todos e para todas, uma quarta-feira abençoada, que Deus abençoe nosso dia, nosso lar, família, nossos projetos, sonhos, nosso trabalho, em nome de Jesus. Queridos amados irmãos e irmãs, hoje vamos meditar na palavra de Deus no nosso momento Bíblia, no que a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 2 de Efésios, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A palavra do Senhor nos diz: Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Repetindo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Queridos amados irmãos e irmãs, aqui um texto que nos deixa claro que é por meio da graça de Jesus, que significa, graça significa favor imerecido, é por causa dessa graça que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus e é por meio dela que nós somos salvos. Muitas das pessoas acham que porque Cristo morreu na cruz, elas já estão salvas, elas podem viver sua vida de qualquer forma. Mas não é assim. Jesus morreu para nos dar vida e vida eterna, mas junto com essa vida eterna vem transformação, resgate e libertação. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus nos chamou para ser um povo separado, é separado das coisas do mundo. O povo de Deus é um povo que busca viver em santidade e viver em conformidade com a boa, perfeita e agradável vontade e palavra de Deus. Então, é por meio da graça de Deus, não é por meio de obra, como ele vai falar aqui no texto. Tem pessoas que acham que porque são honestas, porque são justas, porque fazem obras de caridade, elas são salvas. Não. Isso está relacionado a galardão. Você vai ter o seu galardão. Você vai ter consequências disso. Você vai colher um bom fruto dessas ações que você faz. E o principal, nós como homens, somente agora a gente falando da gente homem, do sexo masculino, nós temos que honrar a nossa masculinidade que Deus nos deu e ser homens, ser íntegros, ser honestos. E muitos, como eu, foi preciso Cristo me alcançar para que eu viesse ser transformado e venha ser a cada dia mais. É preciso Cristo transformar a nossa vida, nos alcançar e transformar. Mas nós temos que abrir o coração. Se eu continuasse a viver a minha vida do jeito que eu vinha, achando porque que Cristo já tinha morrido na cruz e ressuscitado, já estava salvo e eu podia viver minha vida de qualquer maneira, eu continuaria enganado e poderia já estar até no inferno. Isso é real. Inferno e céu são reais. Esse evangelho que se prega hoje, as coisas lindas, de enfeite, que tudo pode, isso é mentira. São pessoas que estão cegas, usadas pelo diabo para enganar pessoas, inclusive dentro da igreja do Senhor. Mas está chegando a hora de separar o joio e o trigo, porque é pelo meio da graça. Nenhum outro deu a vida na cruz por mim e por você, como Cristo deu. Jesus deu a sua vida na cruz, o principal ato e propósito foi nos trazer vida eterna. Segundo, foi para nos chamar para ser um povo separado, um povo que vá ir e pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos um chamado, e este chamado é ir e pregar o evangelho, porque o Senhor deu a vida por mim e por você, mas nós precisamos confessá-lo diante dos homens, para que ele nos confesse diante do Pai, como ele diz em sua palavra. E ele vai falar algo interessante aqui, porque nós vamos entender com esse texto que o único ato aqui do ser humano que é levado em conta, que ele contribui para receber essa salvação, por meio da graça, favor imerecido de Deus, é o ato da fé. É o único ato que vai contribuir na sua salvação, que é o ato de você acreditar que Jesus é o único e suficiente Salvador e que você precisa confessá-lo e viver a sua palavra e perseverar até o fim. É o ato da fé. Esse é o único ato do ser humano para com Deus que vai contribuir para a salvação de Deus na sua vida. Fora isso, querido, não se iluda. Você tem que ser uma pessoa honesta, íntegra, fazer o bem, sempre, ser justo, correto. Mas isso não quer dizer que você é salvo. Mas só que quando você é salvo em Cristo, você age como salvo. Aí que está a diferença. Não vamos ser salvos por causa das nossas obras, mas é por causa da obra de Deus. Mas a obra de Deus, ela não é incompleta, nem por metade, ela é completa. Então, quando Cristo morre na cruz e dá a sua vida, ressuscita ainda, para ir nos preparar um lugar, ele fez isso não nos dando só vida eterna. O principal foi a vida eterna, nos livrando da condenação do inferno. Mas agora ele nos transforma, nos liberta, molda nosso caráter
e muda totalmente a nossa vida. E nós agora não vivemos mais no lamaçal do pecado, não vivemos mais na escravidão do mundo, preso, que a gente acha que é livre quando está no mundo. E a gente está enganado. Livre nós somos agora em Cristo, livre da condenação do inferno. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que essa palavra penetre no nosso coração, que vimos buscar a graça de Deus, pedir a Deus humildade no coração e vemos abrir o coração e entender que nós não passamos de falhos e miseráveis pecadores e que Cristo, Ele sim é quem é digno de toda a honra e toda a glória e que se não fosse as misericórdias dEle, como a sua palavra diz, nós já teríamos sido consumidos, porque as misericórdias do Senhor são motivo de não sermos consumidos todas as manhãs. Então que vemos entregar o coração e saber que quando nós temos a Cristo, Ele nos traz salvação, Ele nos liberta, nos resgata e nos cura. E não há situação tenebrosa que esteja passando na nossa vida. Pode ser a situação mais difícil que tiver. Jesus pode mudar a situação num piscar de olhos. Mas precisamos ter o ato de crer para recebermos essa salvação do Senhor, esse poder de libertação, de resgate, de transformação. Porque sozinho e de nós mesmos jamais vamos conseguir. Mas com o Senhor nas nossas vidas, sim, nós vamos conseguir, vamos perseverar e vamos chegar até o fim e seremos salvos na pessoa de Jesus Cristo e morar com Ele no céu. Que Deus abençoe nosso dia, que a sua palavra, a palavra do Senhor penetre no nosso coração e nos guie a cada dia mais, em nome de Jesus.